Olha só, essa nova transformação humana. Para que o homem vai virar mulher, a mulher vai virar homem, se nós podemos virar mavericks, mavericks? Que delícia! Para quê? Eu me sinto um poste. Eu não sou mais um homem. Eu sou transformador. Que delícia, que delícia! Então, simplesmente, nós estamos falando sobre a perversão do homem aqui, né? Vamos continuar, vamos dar procedência à nossa história. Nós estamos falando aqui sobre Malévola, essa é a parte 2, tá? Sobre o filme, onde eu venho trazendo para você as informações presentes nesse filme. Para você entender que até mesmo na Disney tem mensagens subliminares. Na verdade, a Disney é que mais tem mensagens subliminares. É de Rei Leão, Hakuna Matata, o que você pode imaginar, Bela e a Fera, Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonito do que eu? Por que o espelho estava falando? Porque portais dimensionais são abertos com espelhos. Por isso que índio não gosta de espelho. Aí veio um animal aloprado no Brasil e falou assim, sabe de uma coisa? Vamos colocar na grade curricular da escola no Brasil. Que simplesmente o Pedro Álvares Cabral, os portugueses, eles conquistaram os índios entregando quinquilharias, entregando o espelho. Você acha que índio gosta de espelho? Índio não gosta nem de fotografia. Eles acham que espelho e fotografia aprisiona a alma. E aí colocaram na escola. Para você ver, moldam o nosso futuro, o nosso passado de qualquer maneira, né? Por isso eu digo para vocês, não sou homem. Não pago mais imposto de renda. Eu me sinto um poste. Sou transformador. Só pago conta de luz agora. Que delícia! Então vamos continuar o filme para você poder entender. Nós falamos sobre Malévola, vou dar uma recapitulada rápida aqui para você, tá? Falando sobre as mensagens subliminares do filme da Disney, vou contar uma velha história de um modo diferente. Veremos o quanto tu conheces. Então essa foi a dica do diretor do filme que fez no começo. Vou contar uma velha história de um modo diferente, vamos ver o tanto que você conhece. Aí você chega no que nesse filme? Você chega em cristais, que eu venho falando aqui dos cristais que estão a todo momento no filme, tá? Você chega em cristais. E do além, do mais sem menos nesse filme, nós temos aqui a bandeira, né, de Tartária. Do nada, do absoluto nada desse filme, alguém achou interessante colocar a bandeira de um dos locais mais sombrios que existe. Porque eles removeram as informações de Tartária. Se você achava Nikola Tesla inteligente, é porque você não sabe que Nikola Tesla copiou de algum grande inventor de Tartária. Pois é. E aí nós temos as referências bíblicas, inclusive com anjos aqui, tá? E com a questão de Lilith, Lúcifer, que eu já venho falando aqui, explicando para vocês, tá? Bom, dando procedência, nós estamos falando aqui agora sobre transmutações, que eu acho que é importante eu falar para vocês. Nós paramos nessa parte aqui, ó. O que é transmutações? Essa aqui é uma bruxa. Malévola é uma bruxa. Coloca na tua cabeça, tá? E aí é basicamente o seguinte. Esse cara estava caçando um corvo para comer. E com a ajuda de cães. Inclusive, acho que aqui é um belga malinois e ali é um outro cachorro, né? Eles usavam cachorro no passado para caçar. Realmente é uma estratégia bem inteligente. Então, o cara capturou um corvo e ia comer um corvo, né? Aí, essa Malévola aqui usou um feitiço e transformou o corvo, tá, num ser humano. Olha que delícia. Aí o cara falou, é um demônio, não sei o que. E de fato é um demônio, uma bruxa, cujo nome é Malélfica, do latim. O mal que vem do elfo, Hollow-Earth, tá? Transformando... Só que na verdade é aquela questão de mensagem subliminar, tá? Esses homens aqui, eles se transformam em animais. É uma coisa louca, eu vou ter que te explicar isso. Mas os bruxos, na verdade não existe bruxo, existe bruxa, não existe bruxo. A gente fala bruxo para ficar conivente, mas é sacerdócio, tá? Os homens têm um papel na bruxaria e as mulheres têm um papel. As mulheres como se fossem as noivas de Lúcifer. E os homens, porque eles sempre querem replicar a Bíblia, né? Para falar das virgens insensatas. E os homens são os sacerdócios, tá? Que são aqueles que servem ao adversário. Então o que acontece? Esses sacerdócios, esses caras, vamos chamar de bruxo para ficar fácil de entender, mas é sacerdote, eles passam por rituais e treinamentos longos
para se transformar em bruxos. E aí o que acontece é o seguinte, eles têm que blasfemar contra o nome de Deus, cuspir no nome de Deus, escreve o nome de Deus no chão, cospe o nome de Jesus, pisa em cima para quê? Para afastar o Espírito Santo da presença dos corpos deles. E afastando o Espírito Santo da presença desses bruxos, eles dão legalidade para os demônios poderem atuar como se fosse o Espírito Santo no corpo deles. E aí os demônios conseguem fazer o cara levitar, parar as balas, abrir portal, curar doenças, só que o preço é caro e o inferno não é de brincadeira. E aí o que acontece? Existe a questão da transmutação. O que é transmutação? Muitos bruxos conseguem se transmutar em animais, sem brincadeira, isso é um fato verídico. Então o que acontece? Muitos deles se transformam em corujas, cães, cobras, sem brincadeira. E aí o que acontece? Como eles afastaram o Espírito Santo, as regras que regem o universo estão baseadas em demônios agora para eles. Eles se transmutam. Então isso aqui, ó, do cara capturar um corvo e ele virar um ser humano, só que na verdade é um ser humano que vira corvo e depois desvira para ser humano novamente, é um fato de bruxaria, é um fato que é existente. O que fizeste com a minha bela forma, né, ele fala. E aí nós temos algumas referências. Espantalho aqui é porque o corpo humano, nossa, você enxerga mensagens subliminares em tudo. Escute uma coisa, para que alguém vai colocar um espantalho num terreno árido como esse, meu irmão? Para quê? Raciocina. Tá plantando mandioca ali? Tá plantando mandioquinha? Mandioquinha. Tá plantando mandioca aqui? Tá plantando o que aqui? Milho? Milho, é o filme Sinais. Escuta uma coisa, não tem nada que se conecte a um espantalho num lugar como esse. Por que espantalho? Porque no momento que o ser humano dá legalidade para os demônios usam o corpo humano a bel prazer. Tá entendendo? O ser humano vira espantalho deles, sem liberdade. Pergunta para um satanista, se ele deixar de ser satanista, se Lúcifer deixa o cara em paz. Pergunta. É o que eu venho falando aqui, né? Aí o cara novamente se transmuta em águia e vai embora, né? Aí nós temos o que? A realeza da elite mundial, com esses tipos de chapéus. Você pega mensagem subliminar mesmo. Referências a chifres e a crânio prolongado, que é o que eles queriam fazer e repassar naquela época, tá? E a Malévola usando seus feitiços, né? As suas maluquenses. Ah, mas isso aí é o que? Abertura de portais. Ah, mas ela não abriu o portal não abriu não? Não abriu não? Malévola, ela não abriu o portal não, né? Você acha mesmo que não? Olha só, essa mulher aqui, ela mora num lugar encantado, com fadas, com bichos bonitos, brilhantes. Aí quando essa mulher abre esse portal, sem brincadeira, eu não coloquei aqui não, mas depois você assiste, o local começa a ficar escuro. Tem um jogo chamado Warcraft, World of Warcraft, que depois virou Dota. E no jogo World of Warcraft tem os Necromancer. E os Necromancer, onde se constrói as coisas dos Necromancer, tudo fica destruído em volta, fica destruído numa coloração mais escura. Praticamente a mesma coisa aqui. Ela abriu um portal, alguma coisa que não foi mostrada no filme, que escureceu o lugar inteiro. O filme todo se passa num lugar escuro. Só depois que eles conseguiram reverter esse portal, que a coisa melhorou. Pois é, abertura de portais. E aí ela está andando e as pedras estão levitando para cima, né? Os bruxos fazem muito isso, tá? Eles conseguem... Cara, teve bruxo aí que moveu casa. Então, assim, os caras fazem muita porcaria, tá? Só que eu prefiro ser humano, limitado, e ir no céu estar com Jesus, do que viver como super saiyajin aqui e encontrar o inferno. Então, ela levita as coisas pra cima, né? E aí, o local, olha lá, ficou obscuro, ó. O local agora, tá? Que era bonito. Inclusive, eu tenho essa foto aqui, peraí. Nós estamos no 57, né? Olha só, o local era assim, que delícia, que delícia, uma casa bonita, cheio de fadas, pessoas maravilhosas, olha que lugar bonito, né? O lugar era assim. Aí a mulher inventou de abrir um portal, e quando ela abriu o portal, o lugar ficou assim. Pois é, delícia, gelado. Porque esse poderzinho que ela faz aqui, ó, não tem nada que justifique no filme, nada. Ela simplesmente ficou putinha na vida, mandou pra cima o poder, um laser verde, e tudo se escureceu, tá? Basicamente é isso. Então tem um filme, né? Aí do nada, do absoluto nada, no filme fala sobre batismo. Aí pra piorar a história, fala sobre essas fadas aqui. É como se elas fossem os 3 magos, ou reis magos, que tá na Bíblia, né?
Olha que coisa louca. Na Bíblia você aprendeu a vida inteira que os 3 magos foram visitar Jesus. Só que na Bíblia a vida inteira é falado que mago é uma praga. E é uma praga. Então por que Jesus, sendo o próprio Deus, permitiria, não alertando ao anjo, para que magos aproximassem dele? Deixa eu te contar uma coisa. Eram 3 sacerdotes. Sacerdotes daqueles que são levitas. Então, não eram magos não, tá? A Bíblia colocou como se 3 bruxos fossem dar presentes para Jesus. Não eram 3 magos, não eram 3 bruxos, eram 3 sacerdotes. Algum animal aloprado alterou a Bíblia, porque não era bruxo ali. É só você pegar a escatologia bíblica que você vai ver que a mesma palavra que dá para mago é para sacerdote na Bíblia. É só fazer uma escatologia bíblica, uma exegese, tá? Você vai entender o que eu tô falando para você. Aí tá lá, inclusive exegese, português brasileiro, tá? Mas basicamente isso aqui, era sacerdote. Só que como eles alteraram a Bíblia, colocaram como mago, eles fizeram essa referência aqui, né? Porque se os seres humanos são magos, tem também os sacerdotes, eles têm as bruxas deles. Aí tá lá a mulher amaldiçoando o bebê. Pra criançada ver, que delícia, né? Ainda faz o símbolozinho de só isso. Eu não vou fazer isso aqui, porque tem muita gente que me odeia, que se vê eu fazendo um símbolozinho, o Humberto ele é... Quando eu faço isso aqui assim, os caras já falam assim, ele faz 666 com a mão. Ah, claro, realmente. Olha que coisa interessante. Lúcifer, ele é dono do número 6, ele é dono do número 10, ele é dono do número 11, ele é dono do número 16. Ou seja, o cara tá querendo ser dono de todos os números, né? Então assim, eu tenho 5 dedos na minha mão. Eu acho que uns 3 já é dele, né? Porque ele quer ser dono de tudo. Quem que criou a lógica? Quem que é dono do inexistente? Deus. Deus é dono de todos os números. Então você acha que Deus ele exclui o número 666? Não. O adversário usa para o mal. Mas Deus criou a lógica. Então assim, né? Eu tô cansado. Aí a mulher vai lá, eu nunca vi. O pessoal fala que eu sou bruxo, sacerdote. Eu nunca vi um bruxo falar tanto de Jesus na tua orelha. É o dia inteiro. Entra no canal do Gordinho, Jesus. Entra no canal do Gordinho, Jesus. O dia inteiro na tua orelha para você se redimir a Cristo, né? Eu nunca vi, cara. Esse bruxo é do bom, né? Esse é do bom. Ele consegue fazer exatamente o oposto que era para ter feito, né? Então, olha, o sono do qual ela nunca mais acordará. Aí amaldiçoa o bebê, não sei o quê. Aí criam uma muralha em volta para os caras não irem para lá, não sei o quê. Aí criam essas muralhas. Essas muralhas aqui eu tenho certeza que tiveram relação com os mongóis e a muralha da China. Tenho certeza que era isso aqui. Porque eles construíram a muralha da China e eles estavam cansados de gigante por lá. Aí a mulher amaldiçoa, adormece. Ah, que delícia. Não, sério. Filme para criança, né? Que delícia. Esse cara aqui, esse aqui é um lobo, né? Mas na verdade não é um lobo, é o cara que virou corvo. Porque ele se transmutou em lobo agora. Então olha que delícia. Né? Você tem lá uma cena coisa maravilhosa aparecendo e o cara transmutado em lobo, né? Aí lá mostra o efeito de soluminescência no local, não sei o quê. O filme é totalmente escuro, tá? E tá lá essa menina conversando com os seres da floresta. Que delícia. Sua bisavó falando assim, não vá pra floresta, não converse com os seres da floresta. Mas no filme da Disney são maravilhosos. São sim. Aí fala, a tua sombra, ela tem me guiado desde pequena. Olha que delícia. Sombra é demônio, tá? É o que eles falam. Michael Jackson tinha tanto medo da sombra dele, que ele não gostava de lugares que faziam sombra. Por quê? Porque o cara concebeu o mal e depois queria sair de lá. Não conseguiu, né? Aí tem os monstros, né? Os monstros aparecendo. Eu já falei no vídeo passado, mas eu queria retratar isso aqui só rapidinho pra você. Tá vendo esse bicho aqui? Eu queria retratar uma coisinha pra você rapidinha, tá? Eu imagino que na era da Pangeia antiga, quando simplesmente o ser humano, ele vivia logo no primórdio da criação humana, quando o ser humano tinha uma estatura de 8 metros de altura, de 4 a 8 metros, eu imagino que de alguma forma os animais eram inteligentes, porque as árvores eram feitas de conexões de silício, e as árvores não eram lentas, eram muito rápidas, inclusive retratações de internet. Então, e como o ser humano tinha capacidade de voar, telepatia, telecinese,
E Adão falava com os animais, então eu penso muito que os animais eram inteligentes no passado. Hoje em dia não vieram a ser. Então é uma das coisas que eu queria falar aí pra você, tá? Aí eles vão lá e capturam a asa, como eu digo, a asa do anjo é algo surreal pro anjo, tá? E os monstros, ó, que delícia, que delícia. Coitadinho deles, só come carne humana, né? Que delícia. Então tem esses monstros aí. Aí tá lá, a mulher se arrependeu, quer tirar a magia da mulher, mas não consegue, né? Na verdade, o filme é uma programação preditiva para dizer que maldição não é tirada com oração. É o que essa mulher está falando. O filme está passando essa mensagem, que maldição não adianta orar para Cristo, que ela não é removida. Só que isso é mentira. A maldição pode ser quebrada sem nome de Jesus Cristo. Só que eles não vão falar isso para você aqui. Não vão falar para você. Mas ela pode ser quebrada. Quantos caras que mexem com seita secreta que querem o meu pescoço? Quantos caras que fazem ritual de voodoo aí, de monstro, para poder me matar? Quantos caras que não fazem isso aqui? Eu que não trago para vocês. Eu que não trago as ameaças que eu recebo para vocês. Porque eu simplesmente não sou covarde com esses caras. Eu simplesmente sei me defender. E o dia que eu for dessa para melhor, porque eu estou com Cristo, foi até onde eu consegui chegar. Pelo nome de Jesus. E eu vou até morrer pelo nome de Jesus. E esses caras ficam fazendo isso. Eu não trago para vocês aqui. Não trago, eu nem vou trazer. Mas eles fazem. Então, assim, eles acham que mandam alguma coisa. Deus, quando Lúcifer vai matar um ser humano, só vou te explicar uma coisa que isso acontece muito. Quando ele vai fazer uma emboscada para o ser humano, ele tem que pedir para Deus, nas mais altas esferas, pedir licença para Deus para poder fazer o mal àquela pessoa. É Deus que decide, senão, é Deus que decide que eu estou vivo ou não. Se Deus falar assim, Humberto, você só vive até hoje, esse é seu último vídeo, acabou. Agora, se Deus falar assim, continue, é Ele que manda, meu Senhor é Deus, Jesus Cristo. Tá? Com Ele eu estou até morrer. Então é bom falar isso para você. Aqui no filme retratado que a magia negra não pode ser removida, tá? Ou magia branca, tanto faz. Mas na verdade, pelo nome de Jesus, você move montanhas, tá? Faz o diabo se ajoelhar, pelo nome de Jesus. Aí ela vai lá, tenta fazer as magias dela no filme, tá? E aí não consegue remover ela. Esta maldição durará para sempre, né? Então lá o filme, né? E a questão que eu falo para vocês desses monstros, né? Isso aqui tem muito a ver com Hallowworth, solo, luminescência, cristais, tem muito a ver com Hallowworth, tá? Isso é muito a ver com Hallowworth aqui, esses monstros. E aí a maldição acontece, a menina clica, adormece, Cinderela, Rapunzel, sei lá que os caras pensam hoje em dia, e aí o rapazinho beija a menina, ela não acorda. E aí de repente a mulher beija a mulher, acorda. Quer dizer que o homem com a mulher não dá mais, mas a mulher com a mulher dá. A mensagem do filme. E aí eu falo pra você, se pode homem com homem, mulher com mulher, se pode tudo isso, tudo bem, eu aceito, vai, faz o que tu queres, né? O pessoal fala, porque há de ser lei, eu vou ser um transposte, que delícia. Se me encontrar na rua, me chame de transformador. Eu sou um poste, transformador. Vou pagar só conta de luz, a partir de hoje. Então, assim, é a perversão dos seres humanos que eles vêm fazendo ao longo dos anos, né? Aí chora, a menina acorda, o amor mais verdadeiro. Que delícia, né? Aí usam uma corrente de ferro para poder fisgar essa menina, né? Usam uma tela de ferro para fisgar e o cara se transforma em dragão agora. Esses bruxos estão bons mesmo. O cara virou lobisomem, virou corvo, virou minhoca, e agora virou... Minhoca é brincadeira, tá só falando no filme. E agora virou um dragão, né? E tá lá, transmutado em dragão. E aí, é o desenrolar da história, ela consegue as asas de volta, as asas de anjos caídos, né? E vai lá, e essa mulher se ergue e mata o rei. Ou seja, aquele garotinho do começo você tá contando a história, mas não, pelo amor de Deus, né? Você vai falar pra Moá aqui que você vai ver o filme como se fosse um filme bom mesmo de assistir. Então essa história aqui, ó, desse reino encantado aqui da Disneylândia, esse rapazinho aqui, que foi o primeiro amor dela, ela vai lá e joga ele nas colinas, ó, joga eles na colina. Ele vai lá e morre, né? Aí depois depois que o cara morre, os nossos reinos foram unificados. Referências ao portal. Lembra do portal? Referências ao portal. A história não é bem como te contaram, porque eles estão querendo abrir portais. Aí colocam aqui a rachadura. Aqui é como se fosse a Terra, ok? Aqui é como se fosse o Sol, né? Eu vou aumentar para você ver.
Aqui, ó, é como se fosse a Terra. Aqui é como se fosse o Sol. Aqui, ó, Sol, Terra. E aqui é uma rachadura no meio. Para quê? Para a unificação da dimensão da morte com a dimensão da vida. Aqueles que, no final, o reino foi unificado não por herói, mas por alguém que era tanto o herói como o vilão. Lúcifer, né? No passado era herói e virou vilão, né? Querendo unir a dimensão das trevas com a nossa dimensão. E no final, para poder finalizar, o anjo sobrevoando. Ah, que delícia! Então essa é a história de Malévola, né? Essa é a parte final da história de Malévola, para você poder ver aí. Puramente magia, ocultismo, pesado, tudo isso com referências profundas a Hollow Earth, cristais, tudo que eu venho falando e combatendo aqui, tá? Peço você para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, que é extremamente importante, tá? E conheça o meu trabalho, tem um link aqui na descrição, tá bom? Vou ficando por aqui, sou o Humberto Volts, forte abraço!